Lidere sua voz e a sua vida. Será que você realmente tem liderado a sua voz, a sua comunicação, o seu posicionamento e a sua vida? Ou a voz interior que fica ali te sabotando, tem tomado conta da sua voz e da sua vida sem você perceber? Como lidar com tudo isso? É isso que a gente vai falar nessa live de hoje. Enquanto o Instagram vai avisando que a nossa live começou, vou colocar aqui o tema da live de hoje. Lidere sua voz e sua vida. Fixar comentários. Pronto, Gabi, seja bem-vinda. Para que assim que todo mundo conectar, saiba do que a gente está falando, que é um tema que é essencial, tanto para a nossa vida pessoal quanto profissional. Se não, a voz interior, mas não a voz interior que te impulsiona, mas a voz interior que te trava, te sabota, sem você perceber, que faz você carregar uma tonelada, sabe? Sorrir, tá plena e por dentro tá destruída, tá exausta, te sabote. Então hoje a gente vai falar sobre isso. Me fala se vocês me veem e me ouvem bem, que essa live ela é super especial, super enriquecedora. É realmente uma aula para a tomada de consciência, para que você possa se apropriar da sua voz interior, da sua comunicação, do seu posicionamento e da sua vida. E quando eu falo, já vamos começar aqui, tá? E quando eu falo sobre liderar a sua comunicação, você pode pensar assim, mas eu me comunico bem, eu sou super extrovertida, eu me conecto com as pessoas, eu falo, eu tô com pessoas o tempo todo. Não é sobre isso. Porque acontecia isso comigo também. Eu falo, se precisar falar em público eu falo, se precisar conversar com as pessoas eu falo. Só que não é sobre isso. Liderar a sua comunicação, liderar a sua voz interior, liderar a sua vida é muito além disso. Porque é aí onde a gente tá a luz e a sombra de muitas coisas. Quem tem uma facilidade de conexão, de se comunicar, né, de se conectar com as pessoas, é o talento, né, o nosso lado luz. Mas existe a sombra de você ter uma facilidade de se comunicar sobre aquilo que não dói, sobre coisas muitas vezes que a gente chama de mais supérfluas, né, mais superficiais, que estão ali na ponta do iceberg, mas de não falar sobre aquilo que realmente é necessário. Muitas vezes de impor limite, de dizer não, de pedir ajuda, de se posicionar, de falar sobre o seu trabalho, de falar sobre o que dói. Então, o liderar a sua própria voz, liderar a sua vida é um processo de libertar, de desbloquear. E é isso que a gente vai falar hoje de uma forma bem prática, para que você comece a observar e a partir disso consiga dar os primeiros passos na sua vida. Me fala se vocês estão me vendo e me ouvem bem. Acho que eu já cheguei até a perguntar, mas vou perguntar de novo se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, fazendo um favor. E bora lá falar sobre isso, sobre essas vozes internas, sobre a nossa voz no mundo, sobre o seu lugar no mundo e sobre o que isso pode te levar. Por quê? Existem muitas pessoas que me procuram, que vêm para a constelação ou que vêm para a mentoria, para os nossos programas sistêmicos e que falam assim, nossa, Su, tô travada. Su, tô procrastinando, tá fazendo 500 coisas, mas tá procrastinando aquilo que é essencial, aquilo que vai te levar na direção dos seus sonhos. Ou, Su, parece que eu me desconectei de mim, as pessoas estão se afastando, ou eu me afastei. Ou sobre perdas financeiras. O que acontece? Tudo isso tá conectado com essa voz. Primeiro a voz interior, e que reflete na sua comunicação, no seu posicionamento, na sua vida, na sua carreira. Eu vou explicar. Existem muitas pessoas... Vamos falar sobre procrastinar um pouquinho? O que acontece? Procrastinar, existem várias frentes que são importantes a gente olhar. Ou quando é pesado demais, eu faço, mas custa, eu tô exausta, eu não tenho tempo para nada, eu vivo na correria, eu vivo no piloto automático. E eu falei hoje no Stories, inclusive, que o piloto automático, quando a gente tá sempre no piloto automático, sempre apagando incêndio, é como se estivesse ali numa areia movediça. Por quê? Você vai se afundando cada vez mais em apagar incêndio, se afundando cada vez mais nos problemas. E quanto mais você tá perto, menos você enxerga.
Porque percebe, vai se aproximando aí da tela do celular, vai se aproximando cada vez mais. Quanto mais você se aproximar, menos você vai enxergar. Por quê? Você vai vendo, daqui a pouco você tá vendo só minha testa, só meu olho, não consegue ver o todo. Pra vida, funciona exatamente assim. Então, quanto mais você tá no piloto automático, mais você tá se aproximando. Então, eu tenho um problema. Ao invés de eu olhar, me distanciar para ter um olhar macro, um olhar sistêmico, um olhar do todo, não, eu vou me aproximando cada vez mais e essa areia movediça vai fazendo eu me perder de mim, esse problema tomar uma proporção maior, isso drenar minha energia, e aí eu vou tendo mais atividades, mais fogo, mais incêndio para apagar, mais fogo ali, e aí como que eu apago, como que eu lido com isso? E cansa. E aí você faz 500 coisas, mas ao mesmo tempo você tem a sensação que você está procrastinando aquilo que realmente é importante. As pessoas vão te pedindo e vão te demandando cada vez mais, porque não vem o posicionamento. Você se comunica, as pessoas te admiram por você executar, por você fazer acontecer, por você ser forte, mas por dentro existem muitos questionamentos. E aí, mais uma vez, aquilo que realmente é importante, você vai deixando para depois sem perceber. Su, tá falando comigo, como que você conhece isso? Por quê? Porque durante muito tempo isso também aconteceu comigo. Por medo de incomodar, por medo das pessoas verem as minhas imperfeições. É claro que isso era inconsciente, eu não pensava assim, estou com medo de incomodar, não vou fazer isso. Estou com medo de não ser perfeita, não vou fazer aquilo. Não. Mas eu deixava de me posicionar e muitas vezes me afastava das pessoas sem elas saberem o que aconteceu. Eu me sobrecarregava, muitas vezes mesmo tendo mais conhecimento técnico que outras pessoas, eu percebi que pessoas com menos conhecimento que eu eram promovidas. Hoje com rede social, né, você começa a ver a rede social e se compara e fala, caramba, o que está acontecendo? Eu sei tanta coisa, eu tenho tanto conhecimento, está tudo ali misturado, o que eu faço com isso? Como eu lido com isso? Por quê? Porque essa voz interior trava como se tivesse um nó na garganta. Eu, principalmente, dentro das relações pessoais, é onde eu tinha mais dificuldade, porque aí é onde a imperfeição tá ali, né? Porque ali na carreira tá ali posicionada, as pessoas, você é forte, você faz acontecer, não sei o que, e tá custando. No meu caso, custou até a saúde. Travar as costas, intolerância à lactose, pressão começou a subir, porque o corpo, tudo que eu não conseguia falar não para as pessoas, o meu corpo começou a falar, para. E hoje em dia a gente tem, aqui no Brasil, inclusive, o maior número de pessoas ansiosas, de pessoas depressivas, de pessoas com burnout, de pessoas com questões relacionadas ao financeiro, porque você vai focando cada vez mais, conectada cada vez mais com aquilo que dói, que tem raiz emocional disso, e se desconectando cada vez mais de você. Isso tá desconfortável, começou até a travar minhas costas. Solta, respire e diz assim em voz alta, tem solução. Tem solução. Su, qual que é a solução de tudo isso? Como que eu lido com tudo isso? Primeiro ponto, antes dessa voz para fora, desse posicionamento, do dizer não, do impor limites, do dizer o que você deseja, do erguer a mão e pedir ajuda, sem precisar doer, do delegar, do falar sobre o seu trabalho, sobre o que você gosta, sobre o que você não gosta, sobre o que você é boa de fazer, antes da parte externa, que é o que geralmente acontece, a gente sente um vazio, se sente insuficiente, se sente insegura, deita a cabeça no travesseiro e se cobre e fica pensando, isso aqui eu fiz de errado, fez 10 coisas incríveis, aquele 1/3 que não saiu tão perfeito, você fica ali. E aí vai buscando cada vez mais fora algo que precisa ser trabalhado dentro, que é essa voz interior que você precisa liderar primeiro, que é o seu inconsciente, que são os registros que existem dentro de você. Imagina que dentro de você existem um monte de aplicativos, um monte de gravações que você foi registrando
na sua vida toda, desde quando estava lá na barriga da sua mãe. E dentro dessas gravações, o que geralmente tem mais impacto emocional em nós? Aquilo que dói, aquilo que feriu, aquilo que você guardou. Então, esse silenciar a sua voz, ou essa voz que sabota, vem desde lá de quando você ouve engole o choro, não faz tropé, não faz isso, menos. Isso aqui não é para você. E aqui não é sobre a intenção dos pais ou de quem te criou. É sobre como você se sentiu. Porque muitas vezes você ouviu essas frases na intenção deles de te proteger, porque era o que eles davam conta de fazer naquele momento. Só que essas gravações foram se repetindo. E aí, de uma forma inconsciente, você fica assim, eu posso, mas nem tanto. O que isso quer dizer? Quando as coisas começam a acontecer, vem o imprevisto. Ai, Su, eu ouvia muito uma frase da minha avó, por parte de mãe. Pelo menos eu lembro dela, pode ser que outras pessoas falavam. Se num dia você ri muito, no outro você vai chorar. E aí eu começava a perceber, um dia foi super legal, no outro já ficava... O que vai acontecer? Porque a gravação que eu tinha era essa. E aquilo que eu acredito, pega essa chave. Aquilo que você acredita, que está no seu mundo, o que é o seu mundo? Que está registrado dentro de você, a qualquer custo, você vai fazer com que aquilo se torne realidade na sua vida. Então, se desde pequeno, inclusive, você acreditou, você aprendeu que você merecia menos, aí me deixa em segundo plano. A atenção, no meu coração eu sinto que eu não recebo, que eu tô ali deixada de lado. Dentro da minha vida, eu fui aprendendo a calar a minha voz. Mesmo eu passando por várias situações, eu não compartilhava, eu aprendi a dar conta sozinha. Qual que é a informação que você aprende? Silencia. Fala aquilo que é importante para as pessoas, aquilo que as pessoas precisam ouvir, cuida de todo mundo, mas não olha para você. E aí, o que você precisa fazer é cuidar dessa voz interna, dessas gravações. E começar a perceber também se dentro da sua história, se dentro da história das mulheres da sua família, por exemplo, essas mulheres tiveram voz ou precisaram em muitos momentos se calar. Conforme eu tô falando aqui com você, você vai sentindo um nó na garganta, um desconforto. A hora que você vai falar alguma coisa que te incomoda, você já começa assim, já começa a travar a boca, começa a perceber isso no seu dia a dia. O primeiro passo para lidar com situações desafiadoras que você se pergunta, o que eu não tô vendo? O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo de novo? Por que esse tipo de pessoa de novo na minha vida? Por que essa questão financeira de novo? Por que mesmo mudando de empresa? Tá esse trabalho árduo, tá exaustivo? Porque para buscar aquilo que eu quero parece que é pesado. A primeira coisa que você precisa para liderar, é tomar consciência. E como que você toma consciência? Se percebendo. É o primeiro passo. E se percebendo, muitas vezes é no corpo. Nossa, toda vez que acontece determinada situação, me dá um nó na garganta. Toda vez que eu quero falar algo, você vai começar a perceber. Eu quero falar algo, mas parece que trava. Eu dou uma mordida na boca, eu dou uma travada, eu ranjo os dentes. Eu tô carregando o peso de tantas pessoas, eu tô querendo salvar tantas pessoas, ou eu sinto pena dos meus pais, que as minhas costas já estão gritando. O nosso corpo fala o tempo todo, assim como a vida. Vai trazendo informações, e não é no sentido de castigo, olha para isso. Pode ser mais leve, a gente vai insistindo e vai deixando mais difícil, vai tendo resistência. Então, o primeiro passo é comece a tomar consciência, primeiro através do seu corpo. Depois,
É através do que você pensa sobre você. É através de entender quais são as gravações que existem dentro de você. Você aprendeu a olhar para si, a se valorizar ou a silenciar ou a agradar? Eu comecei em muitos momentos, né, depois que fui tomando consciência, claro, olhar para a história da minha vida e falar, caramba, aquele projeto naquela empresa não precisaria ser tão pesado. Nossa, poderia ter feito de uma forma mais rápida, mais prática, por mais que às vezes fala, nossa, Su, não aconteciam as coisas na empresa, acontecia, eu era promovida, trabalhei em multinacionais, só que isso custava demais para mim. Por mais que as pessoas não percebessem, eu era um trator, a executora, a que fazia acontecer. Só que pesava demais a cobrança excessiva. Eu comigo mesma. E aí hoje, a hora que eu começo a olhar, eu falo, era só ter erguido a mão e pedido ajuda e pedido uma informação. Era só eu ter colocado em prática antes, porque não ia estar perfeito. Eu ia ter feito o meu melhor. Nossa, aquela situação chegou naquele ponto porque eu não consegui dizer não. Porque eu não consegui dizer aquilo que realmente eu queria. E aí as coisas vão virando uma bola de neve. E se você não consegue dizer não consegue se posicionar, foi aprendendo a carregar o mundo nas costas, a dar conta sozinha, só quer dar conta sozinha por você e por mais o mundo todo. O que você vai atrair? Pessoas para você carregar. E que mensagens você manda para o mundo de uma forma inconsciente? Eu mereço só um pouquinho. Deixa, não precisa. Eu carrego todo mundo, eu mereço só um pouquinho. Eu quero que nesse momento, se fizer sentido para você, é claro, que você se lembre, e não precisa anotar, não precisa nada, tá? Que você comece a lembrar dos pensamentos que você tem sobre você, mas não dos bonitinhos. Porque eu sei que você foi aprendendo, isso aqui eu já melhorei. Eu sei um monte de coisa que você já melhorou. Mas dá para ser mais leve. Então, eu quero que você se lembre do momento que você deita a cabeça no seu travesseiro e que você começa a se cobrar. Das mudanças que você quer realizar, ou do tempo que você quer ter mais para você, das promessas que você vai fazendo para você todos os anos, e que hora que você vê, você fala, putz, não aconteceu. O que você fala para você mesma? Que frases você tem repetido? Que frases tem ecoado aí dentro de você? De cobrança, de culpa. Eu falo não e depois eu sinto culpa. Eu tô feliz, mas aí eu sinto culpa. Ou pode ser inconsciente. As coisas estão fluindo e aí quebrou uma coisa na minha casa. Porque é uma forma de lidar com a culpa inconsciente. Até para as coisas que parecem não tão gostosas, a gente tem algum tipo de benefício. Hoje à tarde eu estava fazendo atendimento de uma pessoa, a gente estava falando justamente sobre isso. Sobre uma pessoa da família dela, ela faz dinheiro, mas vai pro ralo. Vai embora, o dinheiro, acontece isso, parece que as coisas não vão. E aí o pai e a mãe acodem e acontece isso, e pra mim tá pesado e não sei o quê. O que acontece? A hora que você olha e fala, mas não é gostoso a pessoa perder dinheiro. Não é gostoso ela estar infeliz pessoalmente e profissionalmente. Mas no inconsciente dela ela recebe o colo, o cuidado através do financeiro, da ajuda dos pais, que ela não recebeu na infância. Então, uma forma inconsciente de preencher esse vazio. A voz interior dela diz, se sabota. E para vocês terem uma ideia, existem 10 tipos diferentes de autossabotagem. Existem 5 tipos diferentes de feridas emocionais. Existe uma infinidade de traumas que podem existir. Como existe também uma infinidade de coisas incríveis dentro de nós. Mas o que eu quero te convidar agora é para tomar consciência da voz interior que sabota a sua vida.
Então vamos lá, e aqui a gente vai fazer um exercício para você dar o primeiro passo para olhar para isso. E depois existe acompanhamento, direcionamento para você olhar para essas raízes emocionais. Mas nesse momento, eu quero que mais uma vez se conecte com esses momentos que você se cobra, que você se culpa, que parece que não é suficiente mesmo fazendo um monte de coisas. Que você quer salvar todo mundo, você sente pena das pessoas de não, deixa que eu aguento, não vou compartilhar, deixa que eu faço, deixa comigo. Deixa comigo. E aí, ó, mais uma mochila pra você carregar. Nesses momentos, ou quando você quer dizer não, ou quando você tem medo de se posicionar, tem medo de incomodar. Conseguiu imaginar? Se conectar com esses momentos? Oi, Robson, que bom te ver aqui. Se conecta com esses momentos. Com essa voz, como se fosse uma voz. Não sei se vocês lembram, vocês são da época do Tom e Jerry, que tinha a vozinha do anjinho, do diabinho ali, né? Tinham outros desenhos que tinham, mas eu lembro muito desse. Né? Do bom e do mal. A vozinha. A voz do mal. Quero que você se conecte com essa voz do mal que faz você se sabotar, se cobrar, deixar aquilo que é pra você pra depois, e aí você faz por todo mundo. Quando é pra você, acaba a energia. Quando é pra você, aquilo que vai te levar na direção do que você quer realizar, você não tem tempo pra fazer 500 outras coisas? Tem. Porque quando a gente fala, inclusive, sobre procrastinação, não é sobre não fazer nada. É sobre se ocupar com um monte de coisas que muitas vezes não vão te levar pra lugar nenhum, e aí você fica cada vez mais exausta. Percebe? Então, se conectou com essa voz? Com essa voz do mal, vamos dizer assim? Agora, eu vou te direcionar. E você vai falar, Su, tá doida? Não. Isso que eu vou fazer para te direcionar é comprovado. O que eu trago aqui nas lives, o que eu trago nos stories, nas redes sociais e principalmente nos atendimentos, porque aqui é a primeira camada, né, do que fazer, o como, a técnica, o direcionamento, o método, a gente trabalha dentro dos atendimentos, mas tudo isso que eu trago é baseado em estudos, em dados, em pesquisas e em o que eu vejo dentro dos meus atendimentos. Então, mesmo que somente, a hora que eu for te direcionar, tente te sabotar e fala, nossa, isso aqui é bobagem, o que ela tá querendo com isso? Só se permita. Só experimenta. Combinado? Então, conecta com essa voz de novo. Com essa voz que faz você se cobrar, que às vezes a hora que você senta na cadeira para colocar suas metas, os seus projetos, as suas coisas em prática. Ponto importante. Por que que grande parte das pessoas tem dificuldade de colocar as ideias, os projetos no papel? Porque essa voz interna fala assim, deixa aí dentro. Porque a hora que você coloca no papel, tá mais perto de se tornar realidade. E se isso se tornar realidade, existe uma raiz emocional, uma não permissão emocional, um benefício que você pode perder. Lembra que eu falei daquela pessoa? Que ela recebe um tipo de cuidado? Que enquanto você não tratar essa questão emocional, vai falar assim, não, deixa guardado, a gente não pode lidar com isso agora. Entende? Então, se conecta com essa voz. Que faz você se cobrar, se culpar. Que faz muitas vezes você fazer e não celebrar ou buscar a alegria na próxima coisa, no próximo curso, e parece que nunca acontece. Que te faz muitas vezes fugir de lidar com situações que causam algum tipo de desconforto, de conflitos, de se posicionar. São tipos de sabotadores, de autossabotagem. Lembra que eu falei que tem 10? Conectou com essa voz? Agora, se precisar, pode até fechar os seus olhos, tá? Eu quero que você imagine que essa voz está falando com você, como se fosse uma outra pessoa. Falando, ai, não tá bom ainda. Você não tem tempo, será que vai dar certo? Menos. Nossa, amanhã tem 500 coisas para fazer. Se eu não fizer, ninguém faz. E tudo isso que você vai ouvindo de você mesma. Eu sou uma fraude. Se conecta com essa voz e perceba se essa voz é feminina ou masculina. É a voz de um homem? É como se um homem ou uma mulher estivesse falando com você. Ou pode ser
que você pense assim, nossa, Su, é minha própria voz. Será? Essa voz é feminina ou masculina? É um exercício, é uma aula aqui que eu tô trazendo para você, é uma técnica. Então se permita. Identificou se é um homem ou se é uma mulher? Agora perceba quem é esse homem? Quem é essa mulher? Da onde vem essa voz que está ecoando dentro de você há anos? Pode ser que você fale, isso é a voz da minha mãe. Nossa, é minha mãe. Nossa, isso é meu pai. Isso é minha avó que me criou. Por quê? Estou dando direcionamento e vou trazer o embasamento de tudo isso. Por que é importante observar? Isso que a gente está fazendo é chamado de desvincular. Por quê? Essas gravações, o que é importante você entender? Que você não é essas gravações. Você não é a gravação. Esse comportamento que você vem repetindo. Eu sou muito introspectiva, eu não consigo falar, eu não consigo me abrir. Isso são gravações relacionadas a traumas, a raízes emocionais, mas você é o gravador e não essas gravações. Você não é esses arquivos que estão aí. Você não é esses aplicativos. Você é o todo. E a partir do momento que você começa a desvincular, lembra que eu falei? O primeiro passo é tomar consciência. Perceba no seu corpo. E agora o que a gente está fazendo é perceba na sua mente, no seu emocional. Isso é, inclusive, trabalhar a saúde mental. E, consequentemente, sua performance, sua produtividade, sua comunicação, sua criatividade, sua abundância, porque a hora que você trabalha isso, trabalha também a permissão emocional para que as coisas sejam mais leves. Porque se você não trabalha essa permissão emocional, para cada solução dos desafios que você está vivendo, você vai encontrar um novo problema sem se dar conta. Então, identificou essa voz? Desvinculou? Entendeu que são apenas gravações? Qual que é o próximo passo que você vai fazer? Dá um nome para essa voz. Por quê? E pode ser o nome que você quiser, pode ser nome de gente, pode ser o que você quiser, porque fica mais fácil de desvincular. Para cada vez que você se cobrar, para que cada vez que você se cobrar, se culpar, que vier essa voz te falando assim, não, se senta para fazer alguma coisa, para colocar suas ideias no papel, para divulgar seu trabalho, para fazer o que for, ou para se posicionar, para dizer não para os outros, e vem a culpa, vem não sei o que, você diga, fulano, que é o nome que você vai dar. Não, isso é só gravação. A partir de agora, eu posso fazer diferente. Tecnicamente, o que isso é? Você está criando um novo caminho neural. O que isso quer dizer? Dentro da nossa mente, existem vários caminhos. O nosso cérebro, o nosso corpo como um todo, né? Porque somos uma coisa só, não tem como separar coração e mente, emoção e razão. E por isso que quando a gente não cuida do nosso emocional, tudo isso é somatizado e nós adoecemos, porque as doenças também têm raízes emocionais. Lembra que eu falei da minha coluna, intolerância à lactose? A minha intolerância à lactose, para vocês terem uma ideia, era num nível que eu não podia comer esse pedacinho assim de queijo, na época que eu tava. Mesmo tomando aquela medicação, que tem a enzima lactase, tomava 2, não fazia nada, mas eu passava mal num nível, eu cheguei a ser internada. A partir do momento que eu resolvi a situação que estava me incomodando, que estava causando um desconforto emocional enorme em mim, pronto. Acabou. A partir do momento que eu cuidei daquela raiz emocional, acabou. Hoje eu amo parmegiana, gente. Eu lembro que na época eu ficava tão mal de não poder comer um filezinho à parmegiana. Porque existem raízes emocionais para tudo isso. Então, esse processo que a gente está fazendo aqui é para você começar a criar um novo caminho. Porque o nosso corpo, para economizar energia,
essa voz interior chamada inconsciente rege mais de 90% do seu dia. Então, se você não cuida para que essa voz interior, se você não lidera essa voz interior e não a usa a seu favor, o que vai acontecer? Aquilo que você acredita, que você se sabota, vai acontecer. Os medos, os traumas, as dores vão tomar conta. Então, a partir do momento que você vai fazendo esse primeiro processo, que é trabalhando superficial, né? A gente não tá olhando para a raiz emocional, porque a raiz emocional a gente precisa olhar e entender dentro do atendimento. Mas a partir do momento que você vai fazendo isso, você já vai criando um novo caminho para sua mente. O Robson jura que sua intolerância era psicossomática? Juro. Juro. Na época, eu tava com intolerância à lactose, pressão alta e dor na lombar. E era tudo emocional. Como alguns anos antes, eu falo que eu tive porque eu não sinto mais nada, hérnia na cervical, a ponto de esmagar minha medula óssea. A hora que eu olhei para isso, que era o meu papel invertido que eu tinha com a minha mãe, eu entendi, trabalhei isso dentro da constelação, dentro da sistêmica, na época faz bons anos, acho que uns 6, 7 anos mais ou menos. Minha dor sumiu. E, gente, aqui, ponto importante, tá? Eu não tô falando que é passe de mágica. Isso foi o que aconteceu comigo, Suzana. Cada pessoa tem o seu tempo. Por que não é mágica, Su? Porque existe método, existe esse tomar consciência, existe o olhar para a raiz emocional, mas existe o que eu preciso colocar em prática e mudar na minha vida. Então, isso vale para todas as áreas. Teve uma pessoa que a gente conversou hoje, que agendou para constelar, ela falou, Su, tava travado, cliente cancelando, acontecendo um monte de coisa, eu marquei a constelação, parece que já, por quê? Eu vou olhar para isso. Lembra que eu falei? As coisas que acontecem para nós é só a vida, Deus, aquilo que você acreditar, falando assim, olha, cuida, não precisa mais ser pesado assim. Na minha vida, em muitos momentos, começaram a surgir pessoas extremamente difíceis de eu lidar. Situações que me levavam ao extremo de desgaste emocional. Por quê? Porque eu não me posicionava. Por mais que eu parecia fortuna, executora, sempre fui sim de fazer acontecer, sempre realizei, sempre fui atrás dos meus sonhos, mas custava até a minha saúde. Era o quê? Porque eu não me posicionava. Eu não falava, para, não quero. O limite é aqui. Porque a minha voz interior não permitia. Eu queria agradar. Por mais forte que eu era, eu usava essa força não a meu favor. Eu usava essa força para fazer parte, para ter vínculo. Por medo de perder as outras pessoas, por medo muitas vezes de perder oportunidades profissionais, por medo de perder dinheiro, seja lá o que for. Mas o que acontecia nesse tempo todo? Eu me perdia de mim? Só que eu sabia? Claro que não. Eu precisei passar por muitas dores para olhar para mim, inclusive adoecer. E aí, a hora que eu comecei a olhar, por que eu não fiz isso antes? Mas me avisaram. E aí eu falava que não tinha tempo, que não tinha dinheiro, que não sei o quê. E aí eu me enchendo de atividades. Por quê? A minha voz interior falava assim, trabalha, seu valor está no seu trabalho, seu valor está no seu trabalho, seu valor está em ser perfeita. Executar e ser perfeita e ser impecável e ser forte. Era a minha voz que me sabotava. Falava isso pra mim. O que eu fazia? Me enchia cada vez mais de trabalho. Só que aí eu me perdia cada vez de mim. Lembra que eu falei da areia movediça? Eu ia me afundando. E a minha própria voz de quem eu era sumia. Eu me comunicava. Sim. Mas o que realmente importava e que eu precisava falar por mim, eu não fazia. Então, esse processo que eu trouxe para vocês, que é um primeiro passo de uma técnica, é para você começar a desvincular. A cada questão que você fala, eu sou desse jeito. É começar a observar
e fala, não, eu aprendi dessa forma. Isso é a gravação. Mas pode ser diferente. Você deu um nome e fala, ó, fulano. Não. Começou a se cobrar e fiz que... Ok, eu fiz várias coisas incríveis. Deu um passo para conquistar alguma coisa, fez algo diferente, porque a gente tem a tendência... Fala se não acontece, se é só comigo, ou se acontece com vocês também. De valorizar só quando é algo muito grande ou quando perde algo, que nem o nosso corpo. Nesse momento, meu corpo tá funcionando direitinho. Tô respirando, tá tudo funcionando aqui, não tô nem pensando. E aí, quando que eu vou dar valor e quando que eu vou celebrar? A hora que eu adoeço e depois recupero. Vou trazer mais uma de coisa que eu adoeci. Há mais de 12 anos, acredito, atrás, eu tive pneumonia. Mas a fortuna, mesmo com pneumonia, fui trabalhar com pneumonia, com febre, eu ia. Eu aguento, eu vou, no fundo, eu quero ser perfeita, impecável, eu quero fazer parte. E aí eu fui trabalhar com pneumonia. Pneumonia foi o quê? Piorando. Até chegar um ponto de eu começar a tossir. Chegou um ponto que eu tossi durante tanto tempo que a musculatura que protege a costela entrou em fadiga. E aí não protegeu, minha costela trincou. E aí eu fiquei um bom tempo sentindo uma dor absurda. Quem quebrou a costela sabe, porque não tem o que você fazer. Aí eu queria dar risada, eu amo dar risada, não podia. Precisava de ajuda para tudo. A hora que eu comecei a voltar a fazer as minhas coisas sozinha, falava, ai, que bom. Eu celebrava. Então celebre sem precisar passar por isso. E percebe que desde lá de trás a vida falava assim, baixa a guarda, se posiciona, mas aprende também a pedir ajuda, baixa essa armadura. Comece a perceber. E comece a liderar essa voz interior que existe dentro de você. Então vamos recapitular? Primeiro passo, primeira chave, comece a perceber no seu corpo. A gente vai fazer, antes de finalizar, um exercício para soltar. Comece a perceber no seu corpo. Onde que pega mais? Onde dá mais desconforto? Ou às vezes pode ser até uma reação física. Meu estômago ataca, né? Quando a gente não consegue digerir as coisas, é o estômago. Raiva vai atacar o fígado. Carregar o mundo nas costas, coluna. Raiva também, ou engolir muitas emoções, trava, dá bruxismo. Então comece a perceber no corpo. Ai, dá um aperto no peito quando as coisas acontecem, dá um nó na garganta. Depois, comece a perceber essas frases que você vem repetindo, desvincular de você, entendeu? São as gravações. Qual que é a nova gravação que eu quero colocar aqui? Terceiro, uma nova agora. Reserve um momento e comece a tomar consciência da sua história, anotar as coisas que você aprendeu. Essas crenças que a gente chama, né, que são esses padrões de pensamentos e comportamentos que você vem repetindo, que não são para te impulsionar, mas para te travar, lista eles. E começa a colocar o novo padrão de pensamento que você quer a partir de agora. São formas de você começar a tomar consciência e, mais do que isso, já fazer diferente. Já se apropriar da sua voz e já começar a perceber um pouco da raiz emocional. Porque muitas pessoas, mesmo que de forma inconsciente, mesmo que muitas vezes julgue, mesmo que tenha mais diplomas, mais cargos, mais conhecimento técnico, está vivendo exatamente a mesma vida que os pais. Só que com mais papelada. Só que agora com rede social. E a partir do momento que você toma consciência, você vai se apropriando cada vez mais da sua vida e conseguindo olhar. Tudo isso que eu fui falando é para você conseguir olhar de fora. Quando a gente fala do olhar sistêmico, da terapia sistêmica, por exemplo,
A constelação, vamos separar um pouquinho? A constelação, a gente olha para uma raiz emocional específica de algo que está te bloqueando, travando, te impedindo de realizar ou de ciclos que se repetem. Quando a gente fala sobre olhar sistêmico, é o olhar para o todo. O que isso quer dizer? É um olhar que além de você enquanto indivíduo. É o olhar para o ambiente que você vive. É olhar para as gravações que existem dentro de você. É olhar para as gravações e para os comportamentos que muitas vezes vêm se repetindo há gerações. E a partir do momento que você observa o todo, as coisas ficam muito mais fáceis. Isso vale para todas as áreas, até dentro da empresa. O que uma área faz, se não olha para o todo, reflete na outra área e vira um efeito dominó. Então é essencial que você comece a observar e falar, deixa eu olhar para isso. A humanidade está necessitada urgentemente de voltar para si, de parar de ficar ali se cobrando, de você parar de se cobrar, de às vezes estar bem, que seu dia foi bom, que você fez as coisas e você fala, putz, não fiz igual fulano, que tá postando só o palco e que provavelmente tá se cobrando também, se comparando com o outro. É hora de você começar a voltar pra você. Porque aí você consegue se posicionar, dizer não e ter permissão emocional para conquistar aquilo que você deseja. A gente vai fazer um exercício aqui, um movimento para soltar, porque eu sei que vai trazendo consciência, mas ao mesmo tempo parece que está trazendo mais desconforto, porque precisa sair dessa anestesia, quando a gente vai criando armadura. E o sair dessa anestesia te conecta com a abundância, com a prosperidade, com a comunicação, não só daquilo que as pessoas querem ouvir, mas daquilo que você realmente quer falar, e aí fica de uma forma mais clara para os outros. Por que você acha que muitas vezes você olha e você fala, nossa, tem gente que tem menos conhecimento que eu e que tá ali indo muito bem? Por quê? Essa pessoa se apropriou de si, da sua voz, de verdade, e se libertou. A gente vai fazer um exercício para soltar, mas o convite que eu quero fazer é se você, primeiro, coloque isso em prática, porque conhecimento, só acumular conhecimento se perde. Precisa praticar, repetir. Como a gente repete um monte de coisa que sabota a gente todo dia. E se você quiser aprofundar, olhar para o seu caso específico, manda mensagem por direct, finalizando aqui, e manda mensagem com a palavra voz. Para olhar para a sua voz interior, para você se apropriar e liderar a sua voz e sua vida. Que aí eu vou te falar sobre os próximos passos. A gente agenda uma sessão de diagnóstico para você, para entender qual o melhor direcionamento a partir daí. Para entender a raiz emocional. Porque cada caso é único. Existe método, existe técnica, existe ferramentas para a gente olhar para tudo isso. Combinado? Então aí você envia direct com a palavra voz. O que a gente vai fazer agora para soltar tudo isso? Primeiro respira, e aí você vai respirar. Ó, acompanha comigo antes de fazer, que eu sei que você já vai estar querendo fazer. Principalmente quem aprendeu a ser a boa menina, o bom menino já fala, tô fazendo direitinho. É isso que a gente repete, gente. Quando às vezes você tem um receio de falar com uma outra pessoa, de dizer e de chatear, ou de ter medo que a pessoa brigar, é a pessoa adulta que tá com esse medo, não é a gravação da sua criança. Eu vejo isso até em empresa, que eu vou fazer palestra, fazer treinamento, eu tenho reunião com o RH, eles trazem na hora que tem o feedback, a pessoa, ao invés de melhorar, piora. Por quê? Ela ouviu as coisas que ela faz bem, ela teve orientação para melhorar em determinadas coisas, e aí a gravação da criança que ela foi um dia, o que trouxe à tona? Meu pai tá brigando, minha mãe tá brigando. Por quê? Essa voz interior, essa voz inconsciente. Então, espero eu explicar, tá? Você vai respirar, você vai inspirar, puxar o ar, e puxar o ar não até aqui a metade do seu corpo, puxar o ar para encher a barriga mesmo. E aí, a hora que você puxar o ar, você vai erguer os seus ombros tentando alcançar a sua orelha. E aí você vai puxar o ar erguendo.
Na hora de soltar a respiração, você vai soltar, soltando seus ombros, aliviando e fazendo barulho. Você vai soltar o ar com a boca. Então, assim, ó. Por que isso? Principalmente se você ouviu engole o choro, para não fazer barulho, ou se você mesmo, dentro da dinâmica que existia na sua casa, falou, não posso incomodar, eu não quero dar trabalho, olha os sacrifícios que meus pais fazem, ou se não existia uma figura que você sentia proteção, você foi calando a sua voz. Esse é um processo para começar a soltar, tá? Então vamos fazer isso 3 vezes? Puxa o ar. Vai erguendo os ombros e na hora de soltar, solta pela boca. Isso, mais uma vez. A terceira vez. E pode ser, vai fazendo a terceira vez que eu vou falando, que você sinta até um pouquinho de tontura na hora de fazer. Por quê? Você acostumou tanto a acelerar e ter uma respiração de uma forma que não é saudável, que a cabeça dá uma bagunçada. A respiração, ela ajuda muito, inclusive com relação à ansiedade. Porque a hora que você toma consciência, fica na respiração consciente, você para de se preocupar com o futuro. Conecta com o presente. E um pouco que você faz de respiração consciente ajuda a oxigenar melhor o seu cérebro e, consequentemente, sua mente funciona melhor. Então, já deu uma aliviada. Já foi soltando, né? Agora a gente vai fazer um último movimento, que é aprofundando um pouquinho mais. E eu vou pedir para você fechar os seus olhos para a gente fazer esse movimento. Apoie o celular em algum lugar, para você ficar mais à vontade. Isso, já deu tempo de apoiar. Fecha os seus olhos. Vai inspirando, expirando, desacelerando, se conectando com você. Se por conta de tudo que a gente foi trazendo tá um nozinho na garganta, um aperto no peito, coloca a sua mão, vai fazendo como se estivesse fazendo carinho, acolhendo, que é o seu corpo trazendo informação de coisas que não foram faladas, de choros que foram presos, de sapos que você engoliu. Por que você acha que existe a expressão engolir sapo? Porque fica um nó. Vai respirando. E percebendo tudo isso, o que a gente vai fazer agora é um processo de regulação emocional. Vai respirando, vai percebendo tudo isso. E imagina, ainda de olhos fechados, que na sua frente tá a criança que você foi um dia e que muitas vezes não pôde ou achou que não podia falar para não incomodar, para não levar bronca, para não dar trabalho, ou porque estava se sentindo tão sozinha, tão abandonada. Imagina que essa criança, na idade que aparecer para você, tá bem aí na sua frente. Essa criança que foi tendo essas gravações dessa voz interior. Imagina que você diz para ela, e se você puder, pode ainda de olhos fechados dizer em voz alta: agora tá tudo bem. Agora você tem voz. Agora, como adulto, como adulta, eu posso me posicionar por você. Agora eu posso falar. Agora eu tomo consciência de tudo que eu tenho carregado, de tudo que tem feito eu me sabotar, para que eu possa fazer diferente, de um jeito mais leve, mais saudável e mais abundante.
Agora eu tenho voz. Isso, muito bom. Aos pouquinhos, vai voltando sua atenção para o momento presente, para o aqui e agora. Agora eu tenho voz. Vai voltando aqui comigo. E comece a partir de agora a se libertar e entenda que comunicar, que a sua carreira, que o financeiro, que as suas relações, que se posicionar, que a sua vida começa a partir de como você cuida da sua voz interior e das raízes emocionais e das gravações que estão aí dentro de você. Tomar consciência. Começar um processo de fazer diferente, de transformação, transformar em ação. Além de tomar consciência, tornar isso visceral. Não somente racionalmente saber, mas internamente se permitir fazer diferente. Para que aí a vida possa fluir muito melhor. Para que aí você possa potencializar e performar ainda mais na sua vida pessoal e profissional. Daqui a pouco eu vou postar essa live, vou deixar a gravação no feed para que mais pessoas possam assistir. Como forma da gente manter o nosso equilíbrio, de você ter recebido esse conteúdo enriquecedor. Assim que estiver disponível, lembra de curtir, comentar e compartilha para que mais pessoas possam dar esse primeiro passo de liderar a sua voz interior, a sua voz exterior, a sua comunicação, seu posicionamento e liderar a sua vida. E se você quiser dar o primeiro passo, assumir esse compromisso com você de agora nesse segundo semestre de 2025, se comprometer a ser realmente o ano da sua vida e não deixar para 2026, 27, 28, envia a voz por direct e a gente agenda o seu horário para iniciar uma jornada de transformação, resultados, confiança, leveza e abundância para sua vida. Tenha uma ótima noite, daqui a pouco tá no feed. Lembra de curtir e de compartilhar para que mais pessoas possam ter esse conhecimento em mãos. Boa noite, tchau, tchau!